Ok, meus irmãos, graça e paz. Todo mundo ouvindo aí? Dá para ouvir? Dá um joinha. Aí, amém. Vamos estar iniciando então nosso segundo capítulo, segunda unidade de hermenêutica. Ok? Estamos falando agora sobre hermenêutica e os estilos literário da Bíblia. Então, a Bíblia pode ser composição de livros, contém diversos literários, muitos escritores, e cada um tem o seu método de escrever, o seu método, a maneira de escrever. Então, a gente percebe que há uma diferença muito grande entre um ou outro, que por exemplo, uns eram semi-analfabetos, quase analfabetos, outros eram bastante alfabetizados, tinham conhecimento da ciência, e aí tem esses estilos também literários. Agora temos os estilos. A Bíblia ela foi escrita em alguns estilos e para ter uma compreensão da época. Então a gente tem os salmos, que é louvores, é lírico, né? É música. Temos poesias, provérbios, e também temos aí outros detalhes importantes sobre essa literatura diferente. Então a gente começa a ter o entendimento de como ela foi escrita, e aí temos as cartas no Novo Testamento, tem as profecias, a maneira que as profecias eram ditas, a maneira que elas eram faladas, era uma maneira que trazia para dentro da mensagem algo da época. Então é importante a gente perceber isso e estarmos diante disso. Então vamos lá, capítulo 1, questões hermenêuticas da lei do Antigo Testamento. Então a gente vai falar cada parte da Bíblia sobre esse estilo. Então os primeiros 5 livros da Bíblia formam um conjunto que se chama Pentateuco, porém antigamente era chamado de lei. Então por isso que na época de Jesus está falando sobre a lei, ele está falando sobre o Pentateuco, ok? Sobre os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele está dando referência principalmente aos livros que está escritas as leis, como Deuteronômio, Levítico, Número, Êxodo. Então, está fora a minha ordem, mas é isso aí. Então, o que acontece? Esses livros, eles surgem por Deus aos filhos de Israel, em caráter específico para eles. Então, Deus vem falar com Israel, e aquilo ali já temos a escrita, porque os egípcios já escreviam, e aí temos a tábua já escrita, os 10 mandamentos, primeiro Deus, depois Moisés, e aí começa a pôr aqueles escritos ali. Agora, como a hermenêutica ela funciona assim? Como eu aplico? O que eu aplico do Antigo Testamento nos tempos atuais e na igreja da atualidade? Então, a gente tem que ver isso aí. Então, o cristão e a interpretação da lei do Antigo Testamento. Então, um dos grandes desafios do cristianismo foi se desvencilhar das práticas judaizantes, que pareciam conduzir aquele segmento a uma espécie de judaísmo modificado. Ou seja, se você estuda a carta de Gálatas, Paulo ele vai bater em cima disso. Nós não somos mais judaizantes, judaísmo, agora é cristianismo. Então, algumas das passagens da lei veterotestamentária foram inseridas no Novo Testamento. Sim, bastante coisa tem no Novo Testamento, a gente vai seguir aquilo, principalmente aquilo que Jesus ratificou, ou seja, Jesus ele dobrou o peso sobre aquilo que foi dado por Deus, e às vezes ele acrescentou a mais. Então, o cristianismo ele valida sim o Antigo Testamento, porque é uma mensagem inspirada por Deus. Mas aí entra a questão, como é que na nova aliança, ok, a gente usa todo aquele contexto, aquele momento, então a gente interpreta como. Então eu vou passar para vocês um videozinho, ok? Agora eu vou compartilhar aqui a screen, depois ela volta, ok? Eu vou compartilhar um vídeo falando sobre o uso judaizante das coisas que muitas igrejas hoje elas usam bastante, estrela de Davi, candelabro, muitas coisas judaicas. Então eu vou passar
um pouco do que o pastor Hernando Dias Lopes vai dar uma palavra para nós sobre isso, ok? Então vamos lá, vamos passar. Eita, consegui, cara. Está ouvindo aí? A inauguração do Templo de Salomão, no dia 31 de julho de 2014, na cidade de São Paulo, é um sinal claro da tendência da Igreja brasileira de se judaizar. Muitas pessoas acreditam que esse templo, que se investiu mais de 600 milhões na sua construção, vai se tornar uma verdadeira meca do movimento chamado evangélico no Brasil. E vai atrair muitas pessoas. O grande problema é o viés teológico que está por trás disso. Essa corrida de alguns segmentos religiosos no Brasil rumo ao judaísmo não é um avanço, é um retrocesso. Não é uma afirmação da fé, é um desvio da fé evangélica. Nós precisamos compreender que as cerimônias judaicas, os rituais judaicos, as festas judaicas, o templo judaico, tudo isso era sombra da realidade que é Cristo. Tudo isso se cumpriu em Cristo. Voltar ao judaísmo, voltar às práticas judaicas, é um retrocesso, é voltar às sombras. Nós não podemos concordar com esta prática. Quando tantas igrejas querem imprimir no seu culto, na sua liturgia, nas suas vestimentas, nas suas práticas, nos seus rituais, todo o aparato do judaísmo. Nós precisamos voltar às Escrituras, entender a mensagem evangélica cristã de que Cristo é a grande realidade. Todas essas coisas se cumpriram em Cristo. É curioso como esse misticismo está graçando até no meio evangélico. Há poucos dias o pastor me disse assim: eu acabo de chegar de Israel. E eu perguntei: e o que você foi fazer? Ele me respondeu assim: eu fui jejuar debaixo dos céus de Jerusalém. Nada de errado em jejuar, mas a ideia de que jejuar em Jerusalém é mais espiritual que jejuar no Brasil é um equívoco, é um misticismo. Nós não podemos subscrever e concordar com estas práticas judaizantes. Precisamos nos deter no cristianismo puro e simples. Tinha acabado? Precisando de um site profissional? Eu acabei de criar um Wix no meu estúdio de box. Pessoal, como ficou? Espera aí que eu vou desligar aqui. Ok? Consegue compartilhar aí? Espera aí. Ok? Voltando aqui. Então a gente viu o vídeo mostrando sobre a reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele estava, clica em cima do negócio, aí mesmo, isso. E ele mostrou para a gente o que estava acontecendo com o que acontece nos dias atuais. Então você percebe que nos dias atuais, aí tá bom, nos dias atuais você percebe
que as igrejas, elas dão uma ênfase muito grande a Israel, às coisas de Israel. Ele falando ali, o reverendo Hernando Dias Lopes falando sobre eu fui jejuar no céu de Jerusalém. Então, tipo assim, de onde que tira isso? De uma hermenêutica errada, de uma interpretação bíblica errada, onde transfere a vida judaica, a religião judaica, o judaísmo para dentro do cristianismo. É chamado igrejas judaizantes. Entende? Então, é isso que a gente está estudando. A gente está tentando fazer essa interpretação para que não haja esse equívoco. Então, vamos lá. Letra A lei veterotestamentária representa uma aliança entre Deus e Israel. Então, a primeira interpretação, pode passar, filha, é entender... Oi? Ok. A primeira interpretação vamos ver aqui. Isso, cristão e a interpretação. Então, o cristão e a interpretação da lei do Antigo Testamento. Então, um dos primeiros momentos dos desafios nossos é entender na sua página 60 que foi escrito para Israel. Então, o primeiro ponto, Deus está falando com o povo, ok? E ele falando com esse povo, ele falou com Israel. Então, era como essa aliança entre o Senhor e o escravo, e ali estava Deus tendo uma aliança como Senhor com Israel. Então, a lei do Antigo Testamento, ela constitui um contrato entre Deus e Israel. Então, é um momento entre Deus e Israel. Sendo a lei do Antigo Testamento uma aliança entre Deus e Israel, podemos observar claramente algumas, aqui na página 61, disposições que compreendiam um contexto específico para os hebreus. Então, ou seja, você vai ler o Antigo Testamento com algo que está dizendo para aquela nação. Então, a primeira interpretação que nós temos é para aquela nação. Então, a gente tem aquela terra que mana leite e mel. Então, a gente não tem uma alusão de uma terra que mana leite e mel nessa terra. Então, a gente não tem essa interpretação hoje, porque Israel recebeu a terra e a terra está para eles até hoje, como está ali no Oriente Médio. Mas o crente não pode dizer, olha, eu vou atrás de uma terra que tem leite e mel. A gente pensa nos céus, aí faz uma alusão aos céus, mas não fazemos literalmente. Então, a interpretação não pode ser literal. Alguns preceitos da antiga aliança claramente não são renovados na nova aliança. Ok? Alguns preceitos do Antigo Testamento não são renovados na nova aliança. Então, embora essa aliança entre Deus e o povo no Antigo Testamento, elas na antiga aliança não se repetem no Novo Testamento. Ou seja, no Novo Testamento, muitas coisas que tem ali não se repetem e temos de prestar muita atenção quando estiver fazendo essa leitura. Então, há as leis referentes à vida social. Muitas coisas da vida social, quando você estudar usos e costumes, você vai ficar perplexo ou perplexa. Sabe por quê? Porque costumes para mulheres, distanciamento de mulheres. Não existia antigamente o cuidado higiênico feminino como há hoje. Então, muitas leis não podem ser tragas para hoje, para o contexto. Então, era um país e esse país ele tinha as suas regras, as suas leis que se movimentavam. As leis relacionadas à prática religiosa constituíam o maior bloco dessa lei do Novo Testamento. O que acontece? Era uma religião também. O judaísmo era uma religião e, por ser uma religião, muitas das leis se adaptavam-se àquele povo. Ok? Então, muitas das leis se adaptavam a eles. E alguns preceitos, letra C, na página 62, alguns preceitos da lei são reafirmados na nova aliança. Aí é diferente. O que é reafirmado na nova aliança, a gente traz para nós. Então, é importante observar que, embora os que regiam a vida social dos filhos, a cerimônia não seja reafirmada no Novo Testamento com princípios normativos. Existem aspectos da lei do Antigo Testamento que são reafirmados. Por exemplo, o adultério. Ok? Ele é reafirmado e Jesus acrescenta que se o homem olhar, então se desejar do coração já está adulterando. Então, várias coisas que nem obediência aos filhos. Temos Paulo falando sobre os filhos obedecerem aos pais, os pais não trazer ira sobre os filhos. Então, temos essa honra ainda presente, sendo reafirmado. Então, como isso é reafirmado, a gente mantém. Então, temos aí, ponto 1, 2, vamos lá.
leis incomuns aos nossos dias. Então, leis incomuns. Então, ao lermos os textos da peregrinação dos hebreus, percebemos um cenário totalmente diferente. Tem um cenário totalmente diferente do nosso hoje. Então, temos as leis sobre os alimentos. Então, temos muitos alimentos que eram ditos para não comer, alimentos que eram ditos para não dizer, entende? Então, essa lei dos alimentos, elas não diziam, no seu está escrito o que é? 2? Leis dos alimentos, certo? Leis dos alimentos. Então, temos essas leis que elas não servem para nossos dias hoje, ok? Então, por elas não servir, por quê? Porque muitos dos alimentos conseguimos hoje serem higiênicos. Por exemplo, hoje a criação de porcos, entende? A criação de galinha, a criação dos bichos para consumo é totalmente diferente. Hoje temos o pessoal da vigilância sanitária, hoje temos etc, de coisas que tomam esse cuidado que na época não tinha. E esses animais, eles traziam doenças por causa disso. Então, temos isso aí, devemos entender isso. Fica claro o cuidado de Deus para o bem-estar sobre o alimento. Então, Deus estava cuidando da saúde dele. Leis acerca do sacrifício. Então, essas leis acerca do sacrifício, ela resulta ela resulta sobre o pecado e matar ali a ovelha. Então, a gente tinha aquele momento em que as pessoas morriam, os animais morriam por causa do pecado. Essa oferta era aceita perante Deus. Obviamente, esse procedimento não deve ser tomado como regra para a obtenção do perdão nos nossos dias. Ou seja, veja só, o equívoco da palavra sacrifício, ok? Veja só a interpretação errada que há hoje sobre a palavra sacrifício. Então, quando alguém fala, eu vou fazer um sacrifício para Deus, dá um entender do Antigo Testamento, entende? Lógico que a gente entende a palavra sacrifício, que é fazer um esforço além do nosso limite, e isso é uma palavra traduzida para nós. Então, a gente não pode levar lá no Antigo Testamento e dizer, eu vou fazer um sacrifício igual no Antigo Testamento. Não, esse sacrifício do Antigo Testamento, ele aconteceu mais uma vez para os perdão dos nossos pecados. E aí o povo tinha um monte de sacrifícios que eles faziam, tinha um monte de coisas que eles faziam, alimentos para as festas, para as ofertas, para isso, para aquilo. Era um monte de sacrifícios que tem, escrito principalmente no livro de Levíticos. E aí o que acontece? Quando você tem esses sacrifícios, as pessoas hoje, eu vou oferecer um sacrifício a Deus, ok? Romanos 12:1, nós oferecemos a nós mesmos como sacrifício. Ou seja, mudou. Agora você se entrega totalmente. E aí, quem que é o sacerdote aí no momento? É Jesus. É o Espírito Santo. Ele vai tomar você como oferta e usar da maneira que ele quiser. Então, presta atenção nisso. Um texto interessante para falar sobre sacrifícios é fazer a leitura, quando estiver lendo em Levítico, com Hebreus. A carta de Hebreus, no Novo Testamento. Quando você faz essa leitura, junto com Levítico, você entende melhor o sacrifício. As leis específicas também, então, vamos terminar aqui. Portanto, deveria haver um substituto para o sacrifício, e esse substituto foi Jesus Cristo, então não temos mais cordeiros, não sacrificamos mais cordeiros. Pastor, os judeus hoje, eles sacrificam cordeiros, ou seja, hoje não tem um templo, não sacrifica, mas os judeus, eles seguem a lei. Judaísmo é uma seita no nosso pensamento cristão, ok? Os judeus, eles não adoram o mesmo Deus que nós adoramos, baseado que eles rejeitam o Messias. Eles podem ter o Deus do Antigo Testamento, mas eles cumprem uma lei que não é bíblica mais, porque foi consumado em Jesus. Eles não amam a Jesus, ou seja, então os judeus, o judaísmo, ele se torna uma seita, algo herético, algo diferente da Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que os judeus, eles têm o mesmo nível de consagração, de amor a Deus, de isso, aquilo. Não, eles não têm, porque eles rejeitaram a oferta de Deus, que é Jesus Cristo. Leis específicas, Levítico, né, manda guardar os estatutos. Então havia algumas leis específicas
E aí, na página 64, eu quero que, depois do ponto 1, 2 e 3, depois do versículo, eu gostaria que você frisasse aí com a sua canetinha, isso aí que são perguntas para fazer uma hermenêutica. Então, o livro ele vai te dar essa direção. Olha, qual era a intenção de Deus a proibir tais coisas? Então, quando você vai fazer hermenêutica, você vai estudar a Bíblia, você vai perguntar no Antigo Testamento sobre isso. Qual era a intenção de Deus a proibir tal? Qual a intenção de Deus proibir que a mulher ficasse 60 dias sem visitar o templo quando ela tinha uma menina? Então você tem que fazer essas perguntas, entendeu? Como a leitura desse texto pode ser aplicada aos nossos dias? Hermenêutica. Como eu aplico isso aos nossos dias? Então a gente tem de ter o cuidado para a gente não adaptar leis do passado sem pensar no que estava acontecendo naquela época. Então, na verdade, essas proibições visavam impedir que os israelitas participassem de prática dos cananeus. Olha, por exemplo, quando diz, não se permite cruzir o teu gado com espécie diversa, não semeará em campo diverso, nem vestirá roupa tecida, não cozerá o cabrito no leite da sua mãe. Aí eu pensei, nossa, não posso então cozinhar o cabrito no leite da própria mãe? Então, mas você não entende o contexto, e aí você acha que é regra, vamos dizer, fazendo uma interpretação bíblica, então você diz, não pode fazer, acabou, não pode fazer. Ei, para aí. Tem um contexto histórico por trás disso. Então, tem um contexto de magias da época, aquele que chamava mágicas simpáticas, magias simpáticas. Ou seja, quando você cozinhava o cordeiro no leite, quando você se alimentava, você tinha fertilidade. Então, Deus proibiu isso por causa daquela época, entende? Então, é diferente nos dias de hoje, ok? É diferente o que acontece nos dias de hoje. Paulo, ele diz, se você não viu se foi sacrificado a carne, entende? Por exemplo, o dono do açougue, ele é do centro de macumba, ele vai lá e faz um trabalho de macumba na carne dele. Se você não viu, comeu, não vai dar nada. É diferente o contexto, porque tudo que comemos é santificado, tudo que comemos é isso. Se você sabe, você evita. É isso que Paulo está dizendo. Se você sabe o que aconteceu, evita. Se você não sabe, come como se nada tivesse acontecido, porque não vai acontecer nada. O próprio Jesus disse, se bebermos algo venenoso, entende? Não terá efeito. É o poder de Deus em nós. Então, é uma coisa que você tem de criar aí e você tem de saber que é uma diferença. Ok, ponto 3, vamos lá. Como interpretar a lei do Antigo Testamento, então? Volta, então, um pouco. Talvez está... Como interpretar a lei do Antigo Testamento? Então, ao ler texto sobre a lei do Antigo Testamento, não tem? Depois eu vou dar uma olhada, pode ser que está atrasado. Como interpretar a lei do Antigo Testamento? Ao ler os textos sobre a lei da Antiga Aliança, o intérprete deve atentar para a categoria das leis mencionadas, você separa as leis, levando em conta o contexto histórico de tais preceitos, e no caso tratar de mandamento específico para os hebreus. Ok, é para os judeus? É para os judeus. Você é brasileiro, pá. Entendeu? Você é português, você é americano, você é de outra raça. Se é para judeus, israelitas, não é para você, é para outra nação. Então, não aplicamos literalmente a nós. A igreja, ela tem uma bandeira mesmo, tipo bandeira do Brasil. Tem a bandeira da igreja. Aí tem a bandeira de Israel. Aí as pessoas pegam a bandeira de Israel e põem dentro da igreja e acham que aquilo está invocando alguma coisa sobre Deus, a estrela de Davi. Então, é complicado. O que é complicado? Você se atencionar que você tem que fazer isso. Entende? Você tem de colocar a bandeira de Israel na sua igreja para abençoar. Não, é para o povo de Israel aquilo, porque é uma nação. Outra coisa também era o tratamento da época com vizinhos. Os vizinhos dos judeus eram idólatras, eles matavam criança. Então, a maneira que trata eles é diferente. Então, com relação ao expositor da Escritura Sagrada, esse deve cuidar para não usar os textos sobre a lei isolados da realidade histórica. Você não usa separando da história que estava acontecendo da época.
nem tampouco aplicá-la aos ouvintes sem considerar previamente o sentido literal. Ok? Isso é importante. A falta desse cuidado pode resultar em uma espécie de alegorização sem fundamentação hermenêutica. Cara, é isso que a gente vê com o templo do Bispo Macedo. Aquilo lá não é o templo de Salomão, aquilo lá é o templo do Bispo Macedo. Isso é ridículo o dinheiro que ele gastou com tudo lá. Eu trouxe pedra de Israel, eu trouxe água de Israel. Gente, pelo amor de Deus, tem nada a ver aquilo lá, entendeu? Aquilo lá é desperdício de dinheiro. Aquilo lá é ridículo. Aquilo lá é tentar ganhar dinheiro das pessoas. Por quê? Porque o brasileiro é muito místico, ele é muito pegado a essas coisas, entende? Então aí ele tenta criar dentro da Bíblia algo que diz que é. E, cara, não é, entendeu? Felizmente ele fez isso com outras intenções. Ok? Então estamos aí, a gente vai para a hermenêutica narrativa do Antigo Testamento. Vamos lá. Outra categoria literária são os textos narrativos. Compreende boa parte das escrituras. Então, a gente tem de olhar porque o Antigo Testamento tem 40% de narração. 40% de narração. Então, a gente vai olhar isso aí. Então, como que a gente traz essa interpretação? Como que a gente tem o cuidado de não olhar o que o profeta está narrando e dizer vai cumprir na igreja ou vai cumprir na minha vida? Como é que a gente faz isso? Então, a hermenêutica ela trabalha para isso. As narrativas, vamos lá, 2.1, as narrativas bíblicas são fatos reais. Então, a Bíblia Sagrada não é uma história, contos improváveis ou de fadas, essas coisas. É fatos reais. Aconteceu, profetas fizeram coisas que eram para eles na época, foram coisas que era para o tempo deles, então são casos reais, a gente não pode tirar isso da realidade. Isaías profetizou, Oséias profetizou, o que aconteceu na vida de Oséias, foi lá e casou com uma prostituta, aconteceu, o que aconteceu na vida de Amós, boiadeiro, foi lá que aconteceu, o que aconteceu na vida de Joel, de Jonas, dentro do grande peixe, não é uma história, entende? É história com H, ou seja, contos reais. Então, a credibilidade das narrativas é corroborada pelos registros históricos e arqueológicos de outros autores. Ou seja, se você acompanha os dados arqueológicos, recentemente eles descobrem coisas, que é Deus dando um tapa na cara daqueles que diz que o Antigo Testamento é lenda, de acontecimento. Por exemplo, descobriram uma pedra que tinha registro de um rei e lá continha o nome do rei Davi. Então, muitos anos disseram que o rei Davi era uma invenção judaica, contado para crianças e adolescentes, e que era também uma ligação para ligar a Jesus. Olha só, aí eles ligaram a Jesus para anular Jesus e tudo. E aí? E de repente começa a achar escritos de outros reis que Davi lutou contra, dizendo: Davi veio aqui e venceu com seu exército. Entende? Então, isso é achados arqueológicos contando sobre isso, entendeu? Isso é trazer. Ao lermos as narrativas da Escritura, não encontramos omissão das ações dos autores, mesmo aquelas que são reprováveis. Então, o texto bíblico é tão interessante que você não encontra Davi escondendo o seu adultério. Você não encontra escrevendo lá Samuel sobre a vida do profeta Eli, os seus filhos, o absurdo que eles fizeram. Você não encontra. Então, o texto bíblico ele não faz um joguinho. Ele escreve o que aconteceu naquele momento. Existem 3 dimensões, ponto 2, vamos lá, existem 3 dimensões nas narrativas bíblicas. Então, o que a gente tem de usar? Não são fatos isolados, a história bíblica não são fatos isolados, são independentes uns dos outros, mas não são fatos isolados, independentes dos outros, pelo contrário, há uma sequência. Vocês lembram que eu falei do fio de ouro que liga de Gênesis a Apocalipse? A Bíblia ela fala de Cristo, ela vem trazendo Jesus em todos os momentos. Para compreender melhor, temos esses 3 tipos aí, 3 dimensões que a gente tem aí. Então vamos lá. Tem a dimensão superior. Essa dimensão compreende os fatos
de envolvimento universal. Então, tudo que acontece está ligado ao mundo inteiro. Entende? Apesar de o Antigo Testamento ser um livro judaico, e a Bíblia completa ser um livro judaico-cristão que está dentro da vida dos cristãos, mas tem uma ligação do mundo inteiro, ou seja, uma dimensão superior. Por exemplo, a desobediência dessa ordem na página 69 teria implicações universais. Quando Adão pecou, ele trouxe uma dimensão universal para o seu pecado. Então, o casal pecou e ali ele trouxe para o mundo inteiro. Então, quando vem o Salvador, ele vem o Salvador do mundo. Deus amou o mundo, ou seja, uma dimensão superior. A dimensão intermediária, essa envolve a chamada do homem, Abraão, entendeu? Deus propôs a isso uma aliança. Então, começa a falar de um povo. Ali nasce um povo em Abraão. Deus fará grande uma nação. Então, conhecemos sua origem, seu desenvolvimento. E aí, seu plano superior, Deus pretende salvar a humanidade por meio da encarnação do seu filho, no intermediário de escolher Israel. Ou seja, Israel é o caminho para que Jesus chegasse. Então, a gente não idolatra Israel, como a gente falou lá atrás, porque Israel ele foi o caminho. Israel foi um instrumento de Deus. Então, quando a pessoa idolatra muito Israel, achando que Israel é super, hiper, triplicinado, abençoado, a pessoa está exagerando na vida de Israel, porque Israel é um povo pecador como eu sou, como os brasileiros são pessoas que pecam, entende? Então, o que acontece? Israel foi o instrumento, Israel foi o caminho para a chegada do Messias, ou seja, o intermediário que foi usado para a dimensão superior. Então, a gente tem que ver isso. Dimensão inferior. É importante observar que cada narrativa é individual. Agora temos uma narrativa individual que do Antigo Testamento é parte da narrativa maior da história, dimensão intermediária, que, sua vez, faz parte de um plano universal ou superior. Nessa dimensão encontramos centenas de narrativas que abrangem as outras duas dimensões. Então, sempre estamos encontrando um contato. Em Abraão é abençoado todas famílias do mundo, todas as famílias. Ou seja, em Abraão é abençoado todas as famílias. O universo, então, em Abraão temos uma bênção, que é uma narrativa, uma descrição, e aí temos outra ligação de outra dimensão. A consciência dessa hierarquia, por exemplo, vemos os livros Gênesis, os irmãos José venderam caravana de árabes para o Egito. No livro de Juízes, vemos como Sansão foi traído por Dalila, entregue aos filisteus. Sabemos como se deu o adultério de Davi. Esses são exemplos de histórias individuais que compõem a dimensão inferior. Então, ali conta o caso deles, entende? Contando o caso deles, conta como aconteceu, que liga àquelas nações. Então, a consciência dessa hierarquia de narrativa bíblica ajuda o intérprete a evitar risco de fragmentar o texto, tirando conclusões de partes isoladas sem atentar ao sentido mais amplo. Então, a hermenêutica é o estudo em que tem uma interpretação em que você não pode isolar o texto e trazer uma interpretação sua, conclusões isoladas, sem pensar. Então, a gente não faz uma leitura bíblica sem pensar no sentido amplo da Bíblia e dizer assim, você já viu gente que abre a Bíblia e pá, isso aqui vai falar comigo. Deus vai falar. Eu não duvido que Deus fala, entendeu? Mas é muito, como diz, parece uma mágica. A pessoa abre a Bíblia e fala, pá, Deus vai falar comigo. Então é complicado fazer essas aplicações, entende? É complicado você trabalhar isso, porque você tem que ter um entendimento maior do que a Bíblia abrange. Os Salmos, por exemplo. As pessoas leem os Salmos, mas elas nunca leram o Antigo Testamento ali da parte de Gênesis a Jó. Elas nunca leram. Então, como elas nunca leram, Salmo dá uma explicação de muitas coisas que passou na vida de Israel, na vida de Davi, na vida do povo de Israel no Egito, de José. Pastor pregou quarta-feira agora sobre José, um caso isolado que ele trouxe uma mensagem que está nos Salmos. Olha só, a ligação é ampla, que liga lá na vida de José em Gênesis, que serve para todo Israel, que é o Egito. Então, a Bíblia ela tem essa ligação. O entendimento dessas passagens torna viável à medida que o leitor considera as dimensões maiores
que compreendem a narrativa. Então, a gente lê a Bíblia lendo ela por inteiro. Então, vamos lá. Vamos lá. As narrativas bíblicas não são histórias cheias de significados ocultos. Ok? Presta atenção nisso. Você estuda a Bíblia, você não estuda com significados ocultos. O que Deus está escondido ali para falar comigo. Quando lemos as narrativas bíblicas, devemos ter em mente que nem sempre as formas de Deus operar através da história são plenamente compreendidas a todos nós. A maneira que ele disse, muitas vezes a gente não compreende, entende? Muitas vezes é para o futuro, muitas vezes era para aquela pessoa, a gente não vai entender o que estava acontecendo naquele momento, porque é um momento histórico ali. Então, as narrativas não respondem a todas as nossas perguntas acerca de uma determinada questão. Entende? Algumas coisas acontecem que não vai responder. E aí vai ficar pensando, analisando, vou jejuar 3 dias para ter uma resposta de Deus sobre esse texto. Não, deixa lá. Deixa lá. Se Deus quiser trazer a resposta um dia, amém. Se ele não trouxer, meu irmão, amém. Se a gente for para o céu, ele for ensinar, amém. Minha irmã, se ele não vai nos ensinar, ele é Deus, ele faz o que ele quiser fazer. Entende? Temos de aprender a ficar satisfeito com essa compreensão limitada e restringir nossa curiosidade em muitos pontos. É onde surge muita gente interpretando coisas que não precisa interpretar. E aí traz um monte de interpretação errada e a pessoa se sente o cara porque ela interpretou aquilo e aí não precisava interpretar. Entende? Profecias não vai cumprir, não precisa se interpretar. Atos capítulo 1, eles perguntam: Jesus, quando é que vai cumprir essas coisas? Ei, não preocupa com isso agora. Isso vai cumprir depois. Preocupa com o que eu estou te dizendo agora. Vai e faça discípulos. Seja testemunha. Entendeu? Então, tipo assim, queremos apressar a compreensão das coisas. Entende? Por exemplo, o que Paulo viu no céu. Gente, deixa Paulo. Se ele não escreveu, deixa lá. Então, na hermenêutica, a gente não trabalha tentando interpretar as coisas ocultas. Então, a gente tem de pensar bem, entende? E trabalharmos nisso. Então, muita gente procura uma interpretação excessiva. Por exemplo, a ideia do gafanhoto, entende? A pessoa, gafanhoto vai devorar ali você, e a pessoa, o gafanhoto é um demônio. Ela faz uma interpretação. Olha que eu já ouvi isso falar aí, entendeu? Na televisão tem uns cabrabunde, uns caras aí, falsos pastores aí, apóstolos, né? Nem pastor, não, os caras apóstolos, bispos, sei lá, falando que gafanhotos são demônios. Onde que ele tirou essa interpretação? Antigo Testamento, ele lê, olha, são demônios, entende? Vai comer a sua colheita, aí já vai direto no seu salário. Então, são interpretações que, não, gafanhotos são pragas que aconteceu naquela época, não quer dizer que vai acontecer. Então, as narrativas nem sempre ensinam de forma direta. Então, as narrativas nem sempre vai dizer diretamente aquilo. Embora as narrativas bíblicas não ensinam necessariamente de forma direta, frequentemente ilustram aquilo que é ensinado em outros trechos. Se você lê o Antigo Testamento, você vai perceber alguns detalhes de algumas narrativas. Entende? Que, por exemplo, o próprio profeta Isaías, ele fala 3 ou 4 coisas que estava parecendo que estavam obscuros. Lá, quando Moisés disse, e é tão interessante por quê? Porque ele faz uma ligação ao Messias. Eu não lembro o texto exatamente agora, talvez posso passar para vocês depois, se alguém quiser tiver curiosidade, eu mostro como que Isaías trouxe à luz uma mensagem que Moisés deixou meio obscura ali. Então, podemos encontrar exemplo de afirmação de narrativa que nem sempre ensina de forma direta na história. Por exemplo, a história de Davi e Betseba. O leitor não encontrará a afirmação de que, ao adulterar e assassinar, Davi fez o que era errado. A narrativa não ensina acerca do homicídio e adultério. Não pode ser usado exclusivamente para isso. Então, podemos ver que é pecado. No entanto, a história pode ser usada como ilustração dos efeitos desse pecado. Então, a gente não pode fazer uma
alusão direta, entende? Na época de Jesus ainda apedrejava a mulher adúltera. Jesus perdoou ela. Jesus ensinou um novo método, entende? Ele trabalhou um novo jeito de lidar com essas situações. Então, não quer dizer que a gente tem que trazer isso para nós, que é uma forma direta. O exemplo está aqui de Davi. Então, perceba isso aí sobre as narrativas. Então, nós temos aí as narrativas bíblicas e você pode estar percebendo isso aí. Ok? Toma sua água. E vamos para o terceiro. Vamos aí continuar, que é a maneira... Vou dizer uma coisa para você. É tão interessante quando você estuda, porque você começa a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Isso que eu digo. Você aí estudando, lendo isso, você começa a perceber. Uma outra coisa que você percebe é o erro gigante que tem de gente que abre igreja, de gente que talvez não abriu igreja, mas converteu em igrejas. Por exemplo, uma pessoa, ela chega perto de mim e fala: pastor, eu quero que você vá na minha casa, unge todos os quartos. A gente não unge quartos. Eu quero que você unja a cama do meu marido. Eu quero que você unge o shampoo. Eu quero que você use a minha despensa. A gente não trabalha assim. Biblicamente, a gente não faz isso. Então, tipo assim, você vê que... Porque aí a pessoa, ela diz: porque na igreja fulano de tal, ele tinha um vidro desse tamanho de óleo, um gigante de um vidro, bonito, com óleo vindo de Israel, pastor. E ele ungia tudo. Então, tipo assim, de onde que ele tirou isso? Você sabe que o Bispo Macedo, ele põe aquele negocinho na cabeça dele, põe aquilo outro lá, e ministra como se fosse um sacerdote judaico. Apesar que a Igreja Universal ela é uma mistura. Ela é uma mistura de judaísmo com evangélicos, com catolicismo e com espiritismo. É uma bagunça. Entende isso? Quando você percebe isso, pessoas convertem lá, elas não percebem isso. E aí, quando elas vêm, você estuda a Bíblia e você lê a Bíblia numa lente diferente, você ensina para ela. Entende? Então é importante isso. Vamos lá. A hermenêutica da literatura poética. Agora temos as poesias e dos profetas. Então, no Antigo Testamento temos uma composição de livros poéticos e profecias. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então, a literatura poética, o poema era utilizado nas culturas orientais como meio de preservar a história do povo. Então, era uma preservação. E em Israel a poesia era apreciada como meio de aprendizagem. Então, aprendiam aquilo. Então, a maneira que é escrita é uma maneira poética, uma maneira de dizer as coisas. A composição dos poemas se dava por meio de um ritmo chamado métrica e de uma estrutura chamada paralelismo. Paralelismo. Deus falou ao seu povo através desse estilo literário, numa época em que ler e escrever eram habilidades raras. Então, era algo raro. Escrever, algo raro ler. Então, era o meio de composição da época. Então, era um estilo que usava como meio de composição da época. Entende? Por isso que a gente vê muitos profetas, eles interpretando as profecias, porque não era escrito. Entende? E aí, quando era escrito por quê? Porque a maioria era analfabeta, a maioria pessoas que não escreviam e liam. Portanto, algumas observações que nos ajudam, ok? A poesia hebraica contém paralelismo, ok? Paralelismo, o que é isso? Os poemas eram inspirados por Deus através do coração, então a gente tem que tomar cuidado, e aí a gente, para não encontrar significados especiais, guarda isso. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o quê? Que tem pessoa que lê a Bíblia e acha que tem significados especiais, sobrenaturais. Tem que tomar muito cuidado. A natureza da poesia hebraica sempre envolve paralelismo. Uma forma de expressão é paralelismo sinônico.
sinonímico, em que a segunda linha repete ou reforça a ideia. Então, é a maneira de reforçar o que estava acontecendo. A gente tem aqui Salmo 114, 1. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó de um povo bárbaro. Ou seja, você vê que quase a mesma frase. Israel sai do Egito, a casa de Jacó. Israel é a casa de Jacó. Jacó é o nome antigo de Israel, que Deus mudou o nome dele para Israel, e povo bárbaro é Egito. Então, você vê esse paralelo aí. A intenção é falar do povo de Egito. Nota duas linhas que ele está dizendo duas coisas mesmo diferentes, né? E temos Israel, Jacó, Egito e povo bárbaro. Outra forma de paralelismo, então a gente tem aqui o sinonímico e o antitético. Trata-se daquele cuja ideia da primeira linha é apresentada na segunda, pela evocação da ideia contrária. Então temos aí Salmo 35. Pois a tua ira só dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você vê aí um paralelo, né? Você vê aí uma maneira de oposição. Entende? A maneira de oposição. É até interessante porque muita gente fala assim, de madrugada vocês me buscam e me encontrará. Aí a pessoa pensa, poxa vida, agora eu tenho que buscar Deus de madrugada. Eu tenho que buscar Deus só de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Entendeu? De madrugada a fila é menor. Então, não existe isso, irmãos. Ali é uma maneira poética de dizer sobre o encontrar de Deus no primeiro momento, naquele momento. Mas a pessoa pode buscar Deus em qualquer momento que ele vai estar atento. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, senão as pessoas ficam trazendo interpretações sobre isso. A literatura poética aí é composta de poemas musicais. Não se pode ler um poema musical, assim como outro gênero literário. Ele tem a intenção de apelar às emoções do que está escrito. Ou seja, a música, ela é emotiva. A música, ela desperta os seus sentidos. Então, salmos é músicas. Então, ele traz aquilo para as pessoas. Então, é estimular ali a resposta do indivíduo que vai além do entendimento cognitivo dos fatos. Ou seja, traz as emoções. Então, quando você lê, você tem prestação. Então, o Salmo é perigoso ler os textos salmistas como se fosse um sistema de doutrina. Então, a pessoa põe os Salmos como doutrina, é um perigo. Entende? Tem que tomar muito cuidado. Os Salmos podem ter algo escrito que reafirma uma doutrina, sim. Porque tem muitos, Salmo 24, falando da criação. Ok? O que o Salmo 24 está fazendo? Está cantando o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1. Olha só interessante isso, hein? Salmos cantam coisas que aconteceram no Antigo Testamento, lá reafirmando aquelas coisas. Por que isso é importante? É importante até para nós que ouvem as músicas. Se a música não afirma alguma coisa que está na Bíblia, fuja dela. Entendeu? Ah, mas é uma cantora tão famosa, tão cheia de Deus, que está cantando essa música, e essa música dela não bate, meu irmão. Se a música não bate com a Bíblia, ela não deve ser cantada. Ela não deve ser tratada como se fosse uma música bem inspirada por Deus. Ela pode ser uma música inspirada no talento da pessoa. Isso aí eu não discordo. A pessoa tem um talento, ela escreve a música. Mas ela dizer que a música está falando totalmente de Deus, que é uma profecia de Deus naquela música, aí tem que tomar cuidado, se não estiver ligado com exatamente como os Salmos faz com essa ligação. Então está aí, o leitor dos Salmos não pode interpretar literalmente os cânticos dos Salmos, ok? 3:3, o vocabulário da literatura poética é em grande parte metafórico. É metafórico, ok? Ilustração. O intérprete da Bíblia deve atentar para o uso comum das metáforas e buscar sua verdadeira intenção. Você vai buscar a intenção de que aquele momento ali está dizendo. Temos os livros, principalmente Cantares de Salomão. Atente para o que o livro está dizendo. O livro está dizendo literalmente para a esposa, entendeu? E para o esposo. Então o texto ele é romântico e até muitas partes são partes sexuais, ou seja, para o casamento, bem ali, coisas ali que muitas vezes a gente não pode levar para uma outra interpretação.
Entende? A gente não leva para outra interpretação, por quê? Porque o texto é poético a profundo de ter relacionamento sexual do casal dentro de Cantares de Salomão. Então a gente tem que tomar cuidado, fazer isso, fazer com que aquilo ali é uma intenção, está dizendo isso. Não está dizendo, meu irmão. Não está dizendo, ok? Se o Novo Testamento não afirmou aquilo, então não quer dizer aquilo, entende? Ah, mas o fulano de tal cantou uma música e a música é baseada nisso, e é nisso, e é em Cantares, e aquela música comparou com Jesus, com Deus, com o Pai. Ei, não funciona. Se não é afirmado no Novo Testamento, não funciona. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, entendeu? E o judeu, o rabino judaico, ele não interpreta o texto de Cantares de Salomão que a gente está falando agora no sentido metafórico, ilustrativo, de que Deus e Israel. Ele, de maneira alguma, cara, não interpreta, entende? Se você estudar, perguntar a um rabino, não interpreta. Conheci um professor que ele estava nos ensinando isso, e também perguntei a um judeu, a um rabino, ele não interpreta, não adianta a gente pensar que ele interpreta. Quem faz isso é a pessoa que às vezes a mente dela viaja bastante, então ela faz essa interpretação. Mas ela dizer que isso é o que está escrito na Bíblia, não é o que está escrito na Bíblia. Então, por quê? Porque para o rabino, o envolvimento de Deus de Cantares não tem nada a ver com Deus com Israel, porque para o rabino é o adultério, entende? Como foi com Oséias. Oséias foi bem direto, porque Deus deu a interpretação. Oséias, é assim que Israel é, casado com uma adúltera, entende? E é isso aí. Vamos lá. O vocabulário da literatura poética, então, é um grande metáfora. Quando o leitor se depara com um texto poético, é necessário que não force as metáforas, nem as entenda literalmente. Entende? Então a pessoa não pode fazer isso. Aí temos um exemplo do Salmo 23. A gente não vai pensar que a gente vive num curral. Pensar que vai passar no fundo da minha casa águas que me sustentam. Não, a gente não pensa assim. Então, 3 e 2, vamos lá. Interpretando os textos proféticos, os livros dos profetas compõem a maioria entre as categorias existentes na Bíblia. Ao todo, são 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Então, temos aí a interpretação dos textos proféticos. Só um minuto. Ok? Vamos lá. Os livros dos profetas compõem, então, a maioria existente entre eles. São 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Ok? Então, aí temos muita a respeito da clareza quanto à função e à forma das visões e da escatologia, dos textos bíblicos escatológicos que são dados dentro desses profetas. Ok? Muitos deles ligados a Israel, muitos deles ligados à época. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos lá, 3, 2 e 1. As profecias não eram somente predições de um futuro distante. Então, a profecia, hoje a nossa interpretação de profecia é prenúncio ou predição daquilo que está por vir. Mas profecia na época dos hebreus era denunciar. Denunciar. Ok? Não tem uma interpretação assim, descritiva para você completar agora, posso passar depois, mas era denunciar. Então o profeta ele tinha esse papel primário, denunciar o erro da época, denunciar os pecados das nações, denunciar, entende? E aí está. Então a primeira dificuldade nossa é entender esse ponto. Profetas eram pessoas que acompanhavam diariamente a realidade do povo. Nós tratávamos de homens confinados em estado permanente de meditação, estava meditando num lugar. Entende? Não, eles andavam no meio do povo, ouviam o povo, o clamor do povo, levava diante de Deus e trazia. Eles realmente anunciavam o futuro, com certeza, mas usualmente eram
futuro imediato. Era o que ia acontecer de Judá e outras nações vizinhas. Então, era um momento imediato. Então, temos aí os profetas dizendo coisas que aconteciam no momento. A interpretação correta dos textos proféticos pode ser melhor auxiliados com a ajuda do dicionário bíblico, manuais bíblicos. Você vai entender melhor com outros instrumentos que você pode ter uma interpretação. O contexto histórico pode ser visto a partir de uma dimensão maior ou específica. Então, você tem de ter, dentro disso, dois tipos de contexto histórico para todos os livros poéticos. A dimensão maior do contexto que o profeta viveu, a específica para uma profecia única. Então, momento que ele viveu, entendeu? A gente tem ali o momento em que ele trouxe, o que estava acontecendo, entende? O contexto, e às vezes é uma única profecia para aquele momento. Então, a gente tem de estar olhando isso. O contexto geral das profecias. Falando do contexto maior, é interessante notar que 16 livros proféticos provêm de um período relativamente pequeno, relacionado ao panorama da história. Então, para você ter ideia, os livros são pequenos, mas o período de história deles são grande, 300 anos, mais ou menos. Então, abrange períodos grandes, um para o outro. Então, transtornos políticos, página 77, militares, econômicos, sociais, fidelidade, desrespeito. Então, quebrando as alianças, o que acontece? Naquele momento ali, começa a surgir as profecias do que iria acontecer daqui 70 anos, daqui 30 anos, daqui 100 anos, tinha as profecias. O reino norte, onde o pecado crescia, foi destinado para a destruição. O reino sul, o mesmo caminho de desobediência, profecias vieram, e aí eles não se arrependeram, e houve a destruição pelos babilônicos. Após a destruição, Deus levantou o profeta Ezequiel, Daniel, Ageu, Malaquias, a orientar o povo acerca do exílio e da reconstrução. Ou seja, você vê a profecia para eles irem embora, tornar cativeiro, e a profecia para eles voltarem. Então, eles têm uma profecia, a visão de Deus para eles voltarem. O contexto específico das profecias. Então, vamos lá. Falando do contexto específico das profecias, vale ressaltar que Deus usou, vamos lá, Deus usou os profetas em determinado lugar, tempo e circunstâncias específicas. Um conhecimento da data, do público, da situação, que contribui para o leitor entender aquelas profecias. Então, veja, Oséias, a data que Oséias disse é 734, e o público consiste em israelitas do norte. Ou seja, Oséias está pregando para um público, para uma ala do completo Israel que Deus trouxe na descendência de Jacó. Então, ali acontece isso, e Oséias anuncia que eles serão tomados, castigados, e aí Oséias traz essa profecia. Outro fato da profecia esse fato da profecia de Oséias 5, 8 e 10 ajudou a compreender o texto. No entanto, nem sempre essa tarefa é fácil, porque situa-se a profecia dentro do tempo dele, tempo da época dele. Então, a gente não pode fugir disso. Com o manual bíblico, o leitor pode seguir a progressão das profecias. Então, existem livros que mostram, não do jeito que a Bíblia foi escrita, mas da maneira que o profeta profetizou e a maneira que cumpriu a profecia. E é interessante esses livros ou esses dicionários bíblicos que ensinam e mostram isso. As formas literárias da mensagem profética. Vamos lá. A Bíblia é composta de vários estilos literários, assim como em outros casos, e os profetas tinham um modo peculiar de transmissão à sua mensagem. Então, o leitor atento notará que algumas colocações foram comuns a todos os mensageiros. Então, você lê, você vai perceber algumas coisas comuns. Primeiro são os termos jurídicos empregados nas profecias. Então, você vai sempre ver os termos jurídicos. Contra o réu, que é Israel, o pecado está contra você, a lei está contra você. O tribunal, sempre tendo essa ideia, evidência de que é culpado. O segundo exemplo, de forma literária comum na mensagem profética, é o termo ai. Essa era uma palavra que os israelitas clamavam quando enfrentava a desgraça ou a morte, quando lamentavam no enterro. Entende? E aí Deus faz
predições dessa condenação final com o ai. Nem os israelitas deixariam de perceber a relevância do emprego da palavra. A palavra ai, a palavra de dor no enterro. Então, os israelitas tinham essa palavra é uma palavra-chave, e eles mantinham essa palavra. Então, quando Deus falava sobre essa palavra, já sabia. Ia vir pedrada, ia vir sofrimento. Alguma coisa está acontecendo, a gente vai sofrer. Então, você percebe essas palavras dentro das profecias, e elas dizendo muito para nós sobre o momento. Quando se tratava do futuro, era como um termo. Naquele dia, sobre mudanças radicais, o profeta enfatizava a restauração do trono de Davi. Então, sempre tinha a restauração do trono de Davi. Vai sentar no trono de Davi, vai ter um rei no trono de Davi, o trono eterno de Davi. E também tinha essa ideia de que naquele dia, o profeta ele sempre interpelava. Então, é complicado o Antigo Testamento. Se você não tiver um trabalho conjunto com geografia bíblica do Antigo Testamento, lendo os textos, tentando compreender, entende por quê? Porque dentro da nossa Bíblia, há uns que estão lá no finalzinho já do Antigo Testamento, mas eles estão falando do tempo ali de Samuel, falando profecias, falando ali já da época do exílio, falando lá da época lá do... Então a gente tem Jó, Salmo, Cantares, Provérbios, Eclesiastes. De repente a gente entra lá nas profecias e a gente está uma distância grande da leitura bíblica e muitas vezes confunde a mente da gente. Então o que é o melhor fazer? Os profetas maiores e menores ali, ler eles como se estivesse lendo de Samuel. Para você ter ideia, a Bíblia hebraica, ela é diferente de nós, ela é blocos de livros. A Bíblia hebraica, o rabino, ele estuda blocos de livros, ok? Ele estuda blocos de livros. O que quer dizer? Então, ele coloca juntos os blocos que têm continuidade. Tem uma Bíblia, é a Bíblia cronológica. A Bíblia cronológica, ela faz isso. Cat disse, eu quero uma. Quero ler uma. Então, a Bíblia cronológica, entende? Ela tem esse caminho. Então é diferente, você vai ver coisas que está diferente. Por quê? Porque nossa Bíblia foi colocada de uma maneira que faça uma leitura direta, entende? O Novo Testamento é diferente, mas o Antigo Testamento ficou meio bagunçado essa organização. Era preferível se fizesse uma organização como os judeus fizeram. Mas está aí a Bíblia, a gente pode fazer essa leitura a partir do momento que a gente acredita, a gente aprende a fazer uma hermenêutica ou estudar a Bíblia da maneira correta, ok? É isso que estamos aqui hoje olhando. Vamos capítulo 4. Embora algumas pessoas acreditem que evangelização tão fácil de interpretação, é necessário atentar para alguns detalhes. Então a gente tem que atentar para algumas coisas. Então, eles escreveram sobre Jesus, o ministério de Cristo, vivendo em contexto judaico, influenciado por grego, pela cultura greco-romana, por tudo que estava acontecendo entre os gregos e romanos, e falaram sobre o mesmo assunto, principalmente os evangelhos. Então a gente tem que saber o que está acontecendo, porque cada um tinha na mente para quem ele estava escrevendo, por que ele estava escrevendo, como escreveriam, entende? Cada escritor é diferente, mas o Espírito Santo ele liga essa linha de ouro. Ele liga isso que vai falando de Cristo na Bíblia inteira. Então, o propósito dos evangelistas era especificamente narrar os fatos sobre Jesus. A característica dos evangelhos. Ao ler, vamos lá, a característica, ao ler os evangelhos, o intérprete observará que, embora trate da vida do ministério de Cristo, eles tinham coisas particulares que eram percebidas ali dentro ali. Então, você tem algumas coisas particulares de cada um dos quatro que escreveram. E aí temos algumas coisas. Você pode ver o Evangelho de Mateus, entende? Ele vai mostrar muito sobre o ministério de Cristo como Messias.
quando for estudar lá sobre o Novo Testamento, vai falar um pouco mais sobre o herdeiro do trono de Davi, porque ele estava escrevendo para judeus messiânicos, os judeus que converteram a Cristo. Então ele tem muitas colocações judaicas que era da época dele. Temos o Evangelho de Marcos, provavelmente o primeiro, fala sobre o servo, a fim de encontrar os irmãos romanos em meio às perseguições. Então, ele já está escrevendo para Roma, para os irmãos romanos. Temos Lucas, o Evangelho de Lucas tem alguma peculiaridade que merece destaque. Primeiro, trata-se o único escritor que não é judeu. Ok? O único escritor que não é judeu. Então, ele descreve de uma maneira, é muito linda a escrita dele, o grego é bem escrito, polido, né, como está dizendo aqui, próprio erudito da época. Lucas procurou apresentar um homem perfeito, ou seja, não está apresentando um Messias, um homem perfeito, predominante gregos, que eram aqueles que recebiam. Então, o intérprete pode comparar as descrições do último dia de Cristo, observando sua morte, ressurreição, e ver como que Lucas põe detalhes, detalhado. Lucas detalhou ali coisas que nem Lucas era médico, então já é um ponto. Ele tinha detalhes médicos. Lucas, ele pode ser um historiador, arqueólogo, porque em Atos ele tem detalhes de mapas e continuação por onde Paulo passava, que são interessantes, dos povos, o nome dos povos que visitavam Israel, que estavam ali. Temos o livro de João, último dos evangelhos, teve o propósito de apresentar Cristo como Filho de Deus. Esse, sem dúvida, é mais teológico dos outros evangelhos. O livro de João ele é bem teológico, e é um livro que eu sou apaixonado. Então, Deus primeiro, a intenção de João é enfatizar a divindade de Cristo. João ele vai enfatizar o Jesus divino, o Senhor divino, que Deus esteve nessa terra, como diz já o primeiro capítulo de João. Em João ele trabalha muitos textos que se você tem de estudar biblicamente para a sua fé, ok? Só somos filhos de Jesus, de Deus por causa de Jesus. Quem crê no Filho crê em mim. Então são vários textos, a vinda do Espírito Santo, entende? A oração pela igreja, o surgimento de uma igreja. Jesus fala da igreja. Há outras afirmações de Cristo, eu sou, uma afirmação que tem ligação com o Antigo Testamento. Então, João, ele fala disso. 4.2, vamos lá, figuras da linguagem dos evangelhos. O intérprete da Bíblia deve atentar sempre ao uso de termos e buscar entender. Então, por diversos, eles transcrevem palavras de Cristo. Então, eles estão falando de quem? De Jesus. Do que Jesus fez. Então, Jesus ele tem algumas passagens dizendo algumas coisas e aí tem que se atentar, porque Jesus está dialogando com as pessoas da época. Portanto, o estudante ao ler o Evangelho deve atentar para as figuras de linguagem e não interpretá-las literalmente. Arranca o olho, se o seu olho te faz pecar, corta a sua mão. Então, a gente tem de atentar que isso não é literal, entende? Então, a gente tem de atentar para isso. Estudando paralelamente os evangelhos, 4.3, é de suma importância que o leitor consiga ver o texto do evangelho de forma horizontal. Significa averiguar a passagem paralela nos 4 livros. Você junta os 4 livros e aí você estuda eles, apesar da visão ser diferente, ok? É um livro que, com detalhes tirados de outro, mas é paralelos isso, similares, textos iguais. Então, o que acontece? Quando você vê a relação, você entende que há uma relação entre os textos bíblicos dos evangelhos. Os 3 primeiros são chamados sinóticos, que é a mesma visão, entende? Eles têm a mesma visão, eles enxergam de uma maneira diferente, porque são pessoas diferentes, escrevendo para pessoas diferentes, entre eles, e aí temos aí essas narrativas deles. Mas é muito semelhante. Portanto, é provável que 3 pessoas em lugares diferentes contassem a mesma história. Então, é difícil 3 pessoas verem, e é tão interessante que quando caiu as torres, um pastor estava pregando uma vez e ele falando justamente sobre os sinóticos, né? Sobre os 3 primeiros livros da Bíblia. E ele falou que ele falou assim, muita gente quer criticar, dizendo algumas coisas
que é cópia de cópia, mas ele pegou uma entrevista de 3 pessoas e jogou no telão. 3 pessoas que viram de ângulos diferentes as torres gêmeas caindo. E aí, quando ele viu, no meu caso que nem eu vi também, eu subi em cima do telhado e vi as torres caindo. Então a minha visão era distante, mas ele contou de 3 pessoas que estavam perto. Um policial, um médico e um empresário. Então você imagina, era o mesmo contexto e ele trouxe lá e foi interessante. Então é o que acontece com os evangelhos. São visões diferentes, literatura escrita de uma maneira diferente, mas trazendo o Cristo. A gente pode ver que os textos têm uma porcentagem, que nem a estatística mostra, segundo o Fee Stewart, que a estatística mostra uma porcentagem de concordância de Mateus com Marcos, 59%, Mateus com Lucas, 44%, Lucas com Marcos, 40%. É o tanto de texto que tem dentro dos evangelhos que são iguais em porcentagem. Então, a gente olha para aquilo e vê o acontecimento de visões diferentes. A melhor explicação para essa semelhança é que Marcos provavelmente escreveu seu evangelho primeiro, e Lucas e Mateus tinham acesso escritos para confirmar o que eles estavam escrevendo e essa leitura. Então, temos uma tabelinha, você tem essa tabelinha aí. Vamos ver se a luz deixa. Está vendo aí a tabelinha? Você tem essa tabelinha, você dá uma olhada nessa tabelinha, entende? Essa tabelinha nós temos um texto falando sobre aqui o Mateus 24, Marcos 13 e Lucas. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada, então você vê que há um acrescento em alguns lugares. A abominação da desolação, falou o profeta Daniel, abominável desolação, devastação, no lugar santo, situado onde não der, Lucas já não fala, quem lê entende, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fugem para os montes. Se estiverem na Judéia, fugem para os montes. Se estiverem na Judéia, fugem para o monte. Então, você viu que o final foi semelhante, e aí trabalha as 3 maneiras que ele escreveu. Então a gente tem de entender sobre esse sermão profético aí. Então Marcos registrou o discurso de Cristo para uma reflexão acerca do Mestre. Mateus, pelo Espírito Santo, ajudou a tornar a palavra um pouco mais explícita e falou sobre Daniel. Mateus estava mais ligado às histórias do Antigo Testamento, entende? E Lucas, o público que não entendia muito sobre Daniel, eles nem queriam saber quem era Daniel muitas vezes, ele já traz direto ao ponto. Você vê que Lucas realmente ele vai direto ao ponto quando ele fala sobre as interpretações bíblicas, sobre a escrita do seu evangelho. As narrativas do evangelho. Alguns eruditos destacam o aspecto histórico dos evangelhos. Na verdade, as narrativas tendem a funcionar de várias maneiras no entendimento dos evangelistas. Os milagres, temos os milagres, são registrados para oferecer lições de moral, para servir precedente. Pelo contrário, funciona no evangelho como ilustração evitada do poder de Cristo. Embora possa ilustrar a fé, o medo, o fracasso de modo direto, essa não é a função primária. Então, os milagres, ela não veio ali para dizer assim, olha, se você tiver fé, você pode fazer os milagres de Jesus. Não, ali estava mostrando o poder de Jesus pelo chamado e a vocação dele. Essa era a primária. Então, a hermenêutica, ela faz com que você faça uma leitura primária. Depois você faz uma leitura secundária. Entende? Se ela existir. Se ela não existir, não inventa. Entende? Se ela não existir, não inventa. Então, é complicado. Em São Paulo tem um falso profeta, falso pastor, falso apóstolo, e ele fez o tanque de Siloé, onde o anjo mexe as águas. E ele diz que ia acontecer milagres ali naquele tanque. Isso é coisa do Novo Testamento. Então, você vê onde que está a criação maligna do cara para tirar dinheiro do povo que cai nessas ideias. Entende? E aí o que acontece? Gente, isso não é uma leitura bíblica correta. Porque o milagre aconteceu, mas Jesus ele foi ali naquela ali. Ah, não, agora vai vir anjos e mover as águas. Vai mover o rio Dourado. Todo mundo vai mergulhar lá. Cara, a gente não vai orar para anjo fazer isso, porque a gente já ora no nome de Jesus.
Entende? A gente acabou. A gente ora no nome de Jesus. Então, essa é a nossa leitura do Antigo Testamento. Ok? Vamos lá? Por último, a hermenêutica para a gente acabar hoje a nossa aula, a hermenêutica das epístolas. A carta era um meio de comunicação, então era um meio que era usado na época. Qual que é o nosso meio hoje? Ainda é o e-mail, mas agora se usa o WhatsApp, agora se usa o Telegram. A gente ainda usa outros meios para comunicação. Então, mas o meio mais forte igual é o e-mail. Temos a nossa fala hoje, falamos, mandamos recado. Então, naquela época era carta, meio de comunicação. Então, a igreja cristã utilizou esse recurso para circular orientação. Então, muitas dessas orientações, às vezes, serviam para o que estava acontecendo no momento, naquele dia. Então, as epístolas, como resposta aos desafios da igreja primitiva. Apesar de alguns intérpretes, ocasionalmente, dirigem-se ao texto buscando de imediato a mensagem para os dias atuais. Então, pressão. Apesar as pessoas buscarem de imediato uma resposta nas epístolas, vamos ler aqui de novo. Apesar de alguns intérpretes ocasionalmente dirigir o texto de imediato para os dias atuais, as epístolas foram mensagens dirigidas para o problema específico da época. Ok? Apesar de muita gente, o que está dizendo aqui é especificamente para todas as igrejas cristãs. Primeiro foi para aquela igreja que recebeu, ou para aqueles irmãos que receberam. Portanto, antes de qualquer coisa, as cartas eram respostas aos desafios da fé daqueles irmãos. Mesmo sendo inspirado pelo Espírito Santo, pertence a todos os tempos. Sim, pertence a todos os tempos. Mas aí a gente já traz um momento secundário para nós. Por isso, os eruditos chamam de documentos ocasionais, porque eles servem ainda para os tempos. O fato das epístolas serem documentos ocasionais torna grande parte dos desafios dos intérpretes. Usualmente, a ocasião era algum tipo de comportamento que precisava de correção, ou um erro doutrinário que precisava de orientação. Por exemplo, nós temos algumas coisas acontecendo, principalmente em Apocalipse, ali que fala sobre os nicolaítas, ok? Então, era algo que acontecia naquela época. Era o momento em que estava sendo corrigidos, o momento que estava chamando a atenção deles, ok? E aí fica para você pesquisar o que é isso, tá? Você pesquisa e procura saber o que é, entendeu? Em João, nas cartas para as igrejas, tem lá dizendo sobre eles. Então aí vamos trazer para nós. Existe hoje esse grupo, entende? Existe um grupo que age igual eles, mas não podemos chamar essas pessoas assim, ok? Então, tá aí para você procurar. Vamos lá? O contexto histórico das epístolas. Vamos lá? Depois de termos visto que as cartas eram a resposta aos desafios enfrentados por aqueles irmãos, uma tarefa fundamental para o intérprete é buscar informações adicionais acerca da igreja que recebeu a carta, a cidade, desafios e momentos históricos. Então, você não lê o texto separado. Você lê para saber o que aconteceu. Qual que era essa cidade? 1 Coríntios. Qual cidade que era? Corinto. Qual era o deus ou a deusa daquela época? O que acontecia? As profetisas. As profetisas. Ok? Como que funcionavam as profetisas? Então você estuda antes de você ler. As mulheres usam véu. Ok? Vocês vão ver no livro de uso e costume. As mulheres usam véu. Ok? Por que as mulheres usam véu? Para qual igreja foi escrito? Para Corinto. Ok, Corinto. Ok, vamos ver o que aconteceu. Ok? As profetisas, chamado prostitutas profetisas, porque eu não lembro agora o nome correto, elas raspavam a cabeça, que era o seu momento de entrega e devoção à deusa.
Para que elas faziam isso? Elas faziam isso para diferenciar das demais mulheres, porque elas ofereciam seu corpo como oferta para ter relações sexuais. Então o homem entrava, tinha relação sexual com ela, a mulher entrava, tinha relação sexual com ela e ia adorar a deusa Diana. Isso fazia parte do culto dele. Ok, Paulo, essas mulheres convertem, Paulo diz para elas, olha, põe véu até os cabelos crescerem, porque para a mulher o cabelo é honra, é um contexto de um lugar diferente, ok? Hoje temos uma igreja que usa véu. Não. É uma interpretação errada da Bíblia, me perdoa. Entendeu? Vamos lá. Então a gente tem de ter um dicionário bíblico, um manual bíblico, um comentário bíblico para ajudar isso aí. Falando de contexto geral, sabemos que todas as cartas foram escritas no primeiro século. Importante isso, foi escrito num período curto, diferente do Antigo Testamento, ok? O Antigo Testamento tem distância de 300 anos de um livro para o outro. 200 anos, 150 anos, 700 anos dentro de uma mesma história que está acontecendo. Tem capítulo que tem diferença de 40 anos um para o outro, e você lê o capítulo em 30 minutos, ou 15 minutos, ou 5 minutos, e uau! Mas ali aquela é uma história que tem distância. Estava sob o domínio romano, grandes centros como Éfeso e Corinto tinham um fluxo intenso de pessoas, tinha nas religiões pagãs um meio de exploração comercial. Se falarmos de contexto específico, tomamos o exemplo de Paulo a Gálatas. Consultaremos que tratava de várias igrejas na Galácia, não era uma igreja só, a carta rodava várias igrejas da época. Ao que parece, os judaizantes tomaram a iniciativa de visitar essas igrejas, e ao visitar essas igrejas, queriam transformar eles em cristãos que seguiam o Antigo Testamento, o Pentateuco, mais literal. E aí Paulo escreve para combater isso. Método de estudo, vamos lá, capítulo 5 e 3, método de estudo das epístolas. Então, a partir da compreensão dos propósitos da carta e do perfil dos leitores, dos primeiros leitores, o intérprete tem a ferramenta para começar a aprofundar o seu texto. Então, aí você começa a ter o aprofundamento. Então, quem lê a carta inteira será útil ao interpretar, fazer algumas anotações. Então, a primeira coisa que a gente faz, lê tudo. Depois lê de novo estudando. Você lê Filipenses, depois lê estudando. Lê Éfeso, depois lê estudando. Enquanto lê a carta, será útil fazer algumas anotações. Os exegetas. Quem que é exegetas? Pessoas que interpretam a Bíblia ou interpretam um texto. Geralmente sugere 4 pontos iniciais. Ok, presta atenção agora nisso. Você estuda a Bíblia, faz uma leitura. Eu leio a Bíblia crua. Eu leio a Bíblia fazendo anotações. Eu leio a Bíblia estudando outros livros que falam dela. Ok? Que nem eu mostrei semana passada. Uma concordância hebraica, um livro que tem concordância, um livro que tem interpretação dos textos hebraicos, da palavra hebraica, um livro que fala sobre isso, um dicionário bíblico contando toda a situação, um livro, uma Bíblia de estudo, que o pastor que escreveu a Bíblia de estudo já fez todo o trabalho para mim. Então, tipo assim, cada um faz uma leitura para ajudar depois. Isso é interessante porque a Bíblia se torna um livro muito bom para você estudar. Você tem uma aventura estudando a Bíblia. Vamos perceber isso aí. O que pode ser percebido acerca do destinatário, de quem se trata, seus problemas, suas atitudes? As atitudes do escritor. Então tem que conhecer o escritor. Quaisquer informação mencionada quanto à ocasião específica da carta. As divisões lógicas da carta. A carta é dividida, principalmente as epístolas. As epístolas elas são divididas e Paulo ele sempre escreveu quase da mesma maneira. Se o leitor tomar um exemplo, a primeira carta de Coríntios. Então vamos lá. O que pode ser percebido? Os crentes da cidade de Corinto são principalmente gentios, ou seja, ninguém era descendente de judeus, embora haja também alguns judeus. Gastam muito no conhecimento, são sectaristas,
orgulhosos, arrogantes, até o ponto de julgar próprio Paulo. Eles têm grandes problemas internos. Então a igreja, você percebe o problema dela. A igreja tem problemas. A igreja tem um problema interno muito grande. Atitude de Paulo, ou atitude do autor. Atitude de Paulo em relação à igreja, repreender, exortação, apelo, toda maneira de Paulo conversar com eles. Próximo, qualquer informação. A ocasião da carta, o leitor deve ter notado, quando você lê 1 Coríntios 1:10, Paulo diz, literalmente ele diz porque ele está escrevendo a carta. Literalmente ele fala porque ele está escrevendo a carta. Então, antes que pudesse escrever uma carta corretiva, ele enviou outra. Assim por diante, não vou ler tudo, mas só para você ter uma ideia. Próximo, com relação às divisões, que é as divisões lógicas da carta. Pode ver 1 Coríntios 1, 9 e 10. Você divide a carta em pedaços. Temos saudações e ações de graça. Então, Paulo ele sempre começa, salve do irmão não sei o quê, salve do fulano de tal. Eu e Timóteo saudamos não sei quem. Ações de graça, eu oro por vocês, graças a Deus, ao nosso Senhor Deus, que nos curou, que nos salvou, que nos libertou. E Paulo fala aquele monte de coisa. Aí temos o problema em 1 e 10, temos o problema da divisão da igreja. Olha, a igreja está isso e aquilo. Depois exortação, depois temos ensinamento sobre a liberdade. E o apóstolo acaba com orientação acerca da adoração. E depois ele acaba com tudo e ele acaba com a conclusão e a bênção apostólica. Ok? Apóstolo Paulo. Então a questão, vamos lá, a questão da relatividade cultural das epístolas. A tarefa de interpretar corretamente as escrituras sugere certo cuidado com os termos utilizados. No que tange a cultura, principalmente a orientação, podem ter um caráter exclusivo ao contexto vivido pelo escritor e o destinatário. Então tem um caráter exclusivo que a gente não pode fugir dele. Então a gente tem que entender algumas coisas. Então são documentos do século I, condicionados à linguagem daquela época. A cultura falava em situações vividas daquela época. Então são completamente restritos e não tem nenhuma aplicação pessoal hoje. Falei do véu, não tem nenhuma aplicação nos dias de hoje. Então existe coisa que não tem aplicação para nós hoje. Ok? Compreender essas aí ajuda a gente a nortear a nossa leitura bíblica e a nossa interpretação. Então, compartilhamos coisas da época? Sim, tem coisas acontecendo hoje que compartilhamos, mas não especificamente iguais. Esse princípio que se aplica à maioria do texto teológico, imperativos, e os imperativos éticos dirigidos aos cristãos primitivos, tem validade nos nossos dias. Então, tem coisas que são válidas, ok? Sobre os falsos mestres, tomar cuidado, é válido. Outro evangelho que não seja pregado, a carta de Gálatas, é válido. O que diz em Romanos, que os homens abandonaram o seu jeito de ser, as mulheres, é tudo válido para nossos dias. Isso não podemos anular, ok? Porque o que acontece? Existe gente aí, tem a Bíblia gay, ele anula a Bíblia gay, a Bíblia para os homossexuais, a Bíblia inclusiva, ela tirou tudo isso que fala sobre a homossexualidade, o homossexualismo, tirou sobre isso tudo. Por quê? Porque a ideia qual que é a ideia? É reinterpretar a Bíblia e dizer que aquilo era cultural. Não é cultural. A gente não pode fazer essa divisão. A pergunta geralmente feita pelo intérprete para a aplicação, olha só, essas perguntas. Essa é uma pergunta, você lembra que eu estou falando de perguntas, que você faz a leitura e faz a pergunta em cima da leitura. Como as respostas dos problemas do século I falam aos cristãos do século XXI? Ok? O que vai dizer do nosso século? Como os problemas do século falam aos cristãos? Tem? Então a gente encontra respostas lá que vai trazer para o nosso tempo. O nosso tempo. Então, no entanto, para encontrar essa resposta, deve-se antes buscar entender a passagem, o significado que foi destinado, e aí ver o que o apóstolo queria dizer, entender e trazer aquela particularidade para uma aplicação, ok? Então a gente não precisa dizer que a situação que vai acontecer com eles vai acontecer dentro das nossas igrejas, entende? Então a gente tem que pensar nisso.
Outro cuidado que deve tomar é quando a relativação cultural dos ensinos. Alguns ultrapassam a fronteira das culturas do tempo, ele volta lá atrás. Podemos ver primeiro o que é o âmbito central. O pecado levou à queda toda a humanidade. O consumo a obra redentora de Cristo. Segundo exemplo, é aquilo que o escritor sagrado considera inerente moral e tem testemunho. Pecados como idolatria, embriaguez, atividade homossexual, furto, avareza, sempre são errados em qualquer momento da cultura. Isso não passa. Ok? Idolatria não passa. Quer dizer que naquela época só era, não. Hoje ainda são idólatras. Em contrapartida, o ósculo santo, ok? Para quem não sabe, o ósculo santo é beijo. Era beijo entre homem e homem ou mulher e mulher. Dava beijo. Era beijo. Ok? Então, ninguém vai chegar na igreja e ler ósculo beijo, e beijando as irmãs da igreja, os irmãos da igreja. Aí o irmão chega aqui, ósculo santo, e procura as irmãs. Vai tomar um couro dos diáconos. Não funciona. Usando véu, quando oram, profetizam, que Paulo diz, sobre o celibato, ou ensino por mulheres dentro da igreja, não são questões inerentes a morais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí para não dizer, é isso que diz literalmente, entende? Então, tá aí. Vamos lá? Vamos lá. Você tem alguma pergunta? Eu quero que você abra o áudio e manda lá. Manda ver, por favor. Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Espera aí, deixa eu ligar. Pastor. Sim. Pergunta. Como que pode, né, pastor, a Bíblia, ela ser a palavra de Deus, né, ser uma só, sendo também a verdade, né, das nossas vidas, e como que tem tantas interpretações acerca da palavra, interpretações diferentes, né, acerca da palavra. Vamos lá, duas coisas, ok? A primeira coisa é uma ideia do diabo que essas interpretações acontecem, ok? Porque essas interpretações ela acontece para haver uma divisão. Então nós temos uma divisão, ok? A gente tem de ver que há uma divisão de pensamento de algumas doutrinas, que dentro das doutrinas tem alguns textos explicados. Aí temos aí a igreja presbiteriana pensa do jeito, a igreja batista pensa do jeito. O que iguala ela na interpretação? A salvação é só por Jesus Cristo. Ok, se a salvação é para todos ou é só para uns? Aí já é uma divisão que a Bíblia dá dentro da interpretação. Ok, tudo bem com isso. Isso aí são detalhes que a gente tem que tomar cuidado para não se apegar. Ok? Por quê? Porque ele não fere que a salvação é através de Jesus. Ok? Não fere. Porque todas essas igrejas, a Igreja Batista Presbiteriana, acreditam que a salvação é através de Jesus. Agora, essa divisão de que a salvação é para todos ou não é para todos, já é um texto que a gente se debate entre eles. As outras igrejas que criam igrejas falsas, aí muitas das interpretações vai justamente do desejo no coração do líder, ok? O líder se torna ou ungidão, e ele diz que teve uma interpretação bíblica, e geralmente ele é um ungidão, ungido, uma ungida, e aí ele tem uma visão, essa visão se torna profética, se torna palavra poderosa, escreve um livro, e aí o que faz? Põe no mesmo nível da Bíblia. Ok? Aí o que acontece? Cria uma interpretação que aqui está, a minha interpretação, aqui está a Bíblia no mesmo nível, e aí a gente vai viver assim. Aí se tornam tantos seitas que temos hoje. Oi? O quê? Ela está falando aqui, a Catherine está falando sobre a igreja dos Mormons. Ok? Aí está lá vocês vão estudar também no curso Seitas e Heresias. Um monte de igrejas que diz que é cristã e não sei o quê. Interpretação dele. E ele era um charlatão da época.
Aí temos os Testemunhos de Jeová, aí temos os Adventistas, aí temos um monte de outras, aí temos o Espiritismo, aí temos o Catolicismo. Aí, o que acontece? Temos dentro do contexto evangélico um monte de igrejas divididas. Muitas igrejas, irmãos, elas começaram por pessoas que não conseguiram fazer uma interpretação correta da Bíblia, principalmente, vamos dizer, do Antigo Testamento. E aí você chega, que nem quando eu era seminarista, a gente ia nas igrejas pregar. Toda a igreja convidava a gente, o seminário era independente, a gente ia. Então tinha igreja que eu chegava lá, eu via até imagem de anjo. Eu falei assim, meu Deus. Entendeu? A gente tinha de ir para a gente apresentar o curso, apresentar o livro e às vezes pregava. Aí eles davam a oportunidade de pregar. Aí eu ficava assim, isso é uma igreja evangélica? Interpretação errada. Essas igrejas precisam ser corrigidas. Por que elas não são corrigidas? Essa é a pergunta. E a resposta é bem simples. Porque o pastor, o apóstolo, ele é o ungido maior da igreja. Ninguém chama a atenção dele. Entendeu? Não existe um corpo de pastores. Não existe um concílio de pastores. Não existe um presbitério de pastores. Não existe uma convenção, como a Igreja Batista tem uma convenção para corrigir esses erros. Não existe. Ele é o cara. Ele trouxe a mensagem, ele que prega, aí depois que ele morre, ele põe a mão sobre outro cara, esse outro cara se torna o cara, e aí continua vivendo aqueles erros ali. Infelizmente é um problema. Ok? Está respondido? Mais ou menos? Alguém mais? Alguém mais tem alguma pergunta? Todo mundo dá o joinha, todo mundo benção. Amém. Amém. Deus abençoa. Vamos lá. Vamos descansar, porque temos bastante para estudar. Deus abençoe. Vamos orar para terminar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por todas as coisas. Ensina-nos pelo teu Espírito, Pai, a interpretar a tua palavra, a ensinar, Senhor, o que é, Senhor, e a vivermos ela, Pai. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos acabar a nossa reunião. Obrigado a todos vocês.